Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria, um prazer, uma satisfação estar convosco mais uma vez para juntos desfrutarmos desse momento de escola bíblica dominical. Nós estamos aqui sob a orientação do nosso pastor setorial, pastor Eliseu Martins, e o nosso superintendente, pastor José Faria. Antes, curve a sua cabeça. Vamos rogar as bênçãos do Senhor sobre nós. Deus de amor e de bondade, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, aqui orar juntamente com os teus filhos, Senhor, rogando a Ti que tenhamos um momento, Senhor, alegre, que seja um momento, Senhor, especial para a nossa vida, de aprendermos um pouco mais de Ti. Que não seja, Senhor, nenhum sacrifício, que não seja, ó Deus, nenhum esforço, mas que seja alegria, prazer estar na Tua presença, porque nós cremos, Senhor, que estamos na Tua presença, para que o Teu nome seja engrandecido que aqui estamos. Então eu rogo estas bênçãos, Senhor, ajuda-nos. Tu conheces, ó Pai, a minha limitação, ajuda-me, dai-me da Tua graça, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá. Hino de número 196. Uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa. Entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é
Glória seja dada ao nosso Deus. Que realmente seja uma verdade na nossa vida. Que Jesus seja precioso. Meus amados, lição do dia 7, lição 7, do dia 17 de maio de 2020. Tem como tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Semana passada, nós estudamos a situação dos gentios sem Deus. Terminamos falando que através de Cristo nós fomos inseridos como herdeiros. E a lição de hoje vai nos trazer essa explicação, vai nos trazer como que isto se deu. O texto áureo está no livro de Efésios, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O texto áureo é o versículo 2, capítulo 2 e o versículo 14 de Efésios. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Meus irmãos, nós vamos ter como objetivo geral dessa lição, o comentarista coloca para nós que o nosso objetivo geral vai ser conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre Deus e entre dois povos. Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Então vamos devagar. Conscientizar-nos que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou que é a igreja. Este caminho nós vamos fazer trilhando da seguinte forma: nós vamos pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Nessa lição, irmãos, nós vamos ver uma mudança, uma profunda mudança daquele quadro desolador dos gentios que nós vimos na lição passada. Lembra que nós falamos? Sem Deus, sem esperança, sem conhecimento dos pactos, sem esperança de vida eterna, sem conhecimento das promessas messiânicas. Porém, agora, nesta lição, Paulo, mais uma vez, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz: mas agora, né? É sempre, graças a Deus, tem sempre um mas, para demonstrar algo extraordinário que aconteceu e alterou toda a situação. Agora, nós vamos ver algo extraordinário, fora do normal, que aconteceu e alterou toda a situação. Nós vamos entender que Cristo, através do seu sacrifício no Calvário, nos trouxe a reconciliação horizontal e a reconciliação vertical. Guarde isso, porque isso é muito bom. E nos fez um povo só, o povo de Deus, a igreja. Vamos lá, vamos para a nossa lição. O ponto primeiro tem como tema: Cristo desfez a inimizade entre os homens. E o tópico 1,
coloca a parede de separação entre os homens. O povo judeu era um povo muito exclusivista. A gente até compreende. Eles tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Mas eles eram um povo que desprezavam os demais religiosamente. Porque, em razão da sua crença, da lei mosaica, da confiança em Deus, eles sabiam que o Deus verdadeiro era o Deus que eles serviam, eles passaram a desprezar os gentios, que nós já estudamos na lição passada, que os gentios são aqueles, ou eram aqueles não-judeus que não criam em Cristo Jesus. Eram os não-judeus. Paulo, ele pega essa inimizade que havia religiosa entre os povos e ele usa a expressão parede de separação. Claro, ele está aqui fazendo uma analogia, né? Falando de parede de separação, mas ele está se referindo às muralhas do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ele era cercado por uma muralha. Então tinha um átrio, e até esse átrio os gentios podiam ir. Mas a partir dali tinha uma muralha de 1,5 metro feito de pedras, que o gentio podia ver tudo, mas não podia entrar. O gentio não tinha o direito de passar daquela muralha. Era proibido ao estrangeiro o acesso ali. Nessa muralha de pedra de 1,5 metro, de espaço em espaço, havia uma placa de aviso, um sinal de aviso, que dizia assim: os intrusos serão executados. Não era os intrusos não são bem-vindos, ou então não entre sem autorização, ou então só não entre. Era os intrusos, para você ver o grau de inimizade, né? Os intrusos serão executados. Esse extremismo, né, judaico, uma certa vez levou Paulo à prisão. Ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse essa barreira. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 21, 28 a 30, se não me engano, era Trófilo, o nome da pessoa que ele permitiu, que ele foi acusado de permitir que ultrapassasse a barreira. Isso foi... eu não vou saber dizer aqui em qual viagem missionária Paulo estava, mas o que aconteceu foi o seguinte: sob essa acusação, pegaram Paulo, arrastaram para fora do templo, para Paulo ser linchado. Iam linchar Paulo. Porém, o tribuno, que era o responsável pela lei, era o responsável pelas condenações, né? Se não me falha a memória também, o nome dele era Félix. Ele interviu. Ele veio, interviu, poupou a vida do apóstolo, mas mandou o apóstolo para a prisão. Atos 21, aí é do 30 ao 34. Então, do 28 ao 34, você vai ter esse trecho histórico que mostra o extremismo dos judeus em relação a não permitir que um gentio ultrapassasse a muralha que cercava o templo. O ponto 2 vai falar da
derrubada da parede da separação. Paulo, ele afirma, e nós lemos aqui, no versículo 13 e 14, do capítulo 2, ele afirma que judeus e gentios passaram a ser um só povo pelo sangue de Cristo, tendo sido derrubada a parede da separação. Agora, irmãos, essa parede da separação, que Paulo queria dizer que foi derrubada, o muro foi derrubado, aquele muro, aquela parede que havia, essa barreira que Paulo está falando, ela é tanto literal quanto espiritual. Não que a muralha foi derrubada. Fala, não, se foi literal, então derrubou a muralha. Não é isso. É literal porque revogaram-se as restrições. Quando se revogaram as restrições, tiraram as placas e se permitiu a entrada, aquela parede, ela ficou apenas como uma proteção e não mais como um impedimento. Por isso que nós entendemos que foi literal e espiritual. Por que espiritual? Porque todos os que creem em Cristo hoje têm acesso à presença de Deus Pai. Então, aquele que crê em Cristo não tem mais parede nenhuma que o impeça de chegar a Deus Pai. Por isso que nós dissemos que essa barreira, ela foi derrubada literalmente e foi derrubada espiritualmente. Isso significa, irmãos, que nós não somos mais forasteiros. O versículo 18, Paulo disse, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós não somos mais forasteiros. Nós esperamos estar na Jerusalém Celestial não como forasteiro. Não vamos, a nossa certeza agora não é que nós vamos gozar a vida eterna como forasteiros, mas como quem tem direito, como quem é filho por adoção. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha que mudança! A derrubada da parede de separação. Nós agora temos a liberdade de entrar na presença de Deus Pai. Porém, irmãos, nós temos aí um problema a ser resolvido, que era a lei de Moisés, que era a lei mosaica. O ponto 3, ele nos traz o conceito da lei dos mandamentos. Era a lei de Moisés. O apóstolo Paulo, ele diz que Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Esse, irmãos, é o ponto nevrálgico, esse é aquele ponto que você precisa prestar bem atenção. O versículo 15 que está dizendo, que diz o seguinte: desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Vamos tentar entender isso. Vamos entender em nome de Jesus. A lei, irmãos, os mandamentos, a lei, nós temos que ter uma visão chamada tripartite. O que é isso? Dividida em 3 partes. Nós vamos pegar a lei de Moisés e vamos observá-la sob
3 pontos de vista. Nós vamos ver que a lei de Moisés tem uma parte que ela é civil, né, ou judicial. É aquela parte que necessitava de um julgamento. Moisés julgou, poderíamos falar aqui da época dos juízes, né? Essa parte da lei de Moisés, ela diz respeito ao israelita como cidadão. Ela não atinge ninguém mais, ela atinge os israelitas como cidadão. Então essa é a lei mosaica observada do ponto de vista civil ou judicial. Mas ela também tem que ser observada do ponto de vista moral. E o que é isso, uma lei moral? É um padrão de conduta. Eu digo para você, nós temos muitas leis no nosso país. A lei moral, ela não é escrita. A lei moral, ela é respeitada naturalmente. Né? Antigamente, no nosso Código Penal, tinha um artigo que dizia que o adultério era crime. Hoje, ele não existe mais, esse artigo. Mas essa lei, que era uma lei, era uma lei judicial, não é uma lei moral, é uma lei moral. Então a lei moral, a lei mosaica, observada do ponto de vista moral, é o padrão de conduta. Não como meio de salvação. Não é como meio de salvação. É um padrão de conduta moral. E o terceiro ponto que nós temos que observar a lei mosaica é do ponto de vista cerimonial. Você vai observar que na lei existem vários pontos cerimoniais. A circuncisão, que nós falamos na aula passada, era um cerimonial. Os sacrifícios eram um cerimonial. Comida e bebida. Os dias de festas, lua nova. E os sábados. Tudo isso é lei de Moisés observada do ponto de vista cerimonial. Eu te convido, até te instigo a você abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos ler o versículo 11, que diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O versículo diz, no qual também está dizendo para nós que somos gentios, ou que éramos gentios, nós também somos circuncidados, não com a circuncisão feita pela mão do homem, do despojo da carne, feito na carne. Aí põe 2 pontos assim, que quer dizer, nós somos circuncidados com a circuncisão de Cristo. O versículo 16, ele vai dizer, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha o que ele está dizendo. Ninguém tem que julgar vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem. Não há agora restrição mais da lei.
os dias de festas, vocês não têm mais que cumprir o dia de festa. Aqueles dias de festa, festa de Pentecostes, é coisa exclusiva para o judeu, né? Os sábados, a observância do sábado é coisa reservada ao judeu, não atinge mais a nós. Então nós precisamos observar a lei mosaica desses 3 pontos de vista, porque há muita confusão nisso, né? Você vai encontrar igreja que faz festas que são festas exclusivamente judaicas, né? Que faz rituais que são rituais judaicos. Nós temos a disputa entre alguns teólogos, guardar o sábado, não guardar o sábado. Ora, a Bíblia nos ensina a ter o dia de descanso, mas Jesus derrubou essa coisa de ter o sábado, de ser o sábado. O dia de descanso pode ser o domingo, pode ser a segunda, não importa. Não tem mais isso. Agora, o que nós temos que observar da lei mosaica é o ponto de vista moral. E isso é óbvio que atinge a todos nós, né? A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação da barreira que havia entre gentios e judeus, deu-se pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, que são essas coisas que nós falamos. Na aula passada nós falamos que do Concílio de Jerusalém, que Tiago, ele deu uma palavra meio que final, né, que acalmou os ânimos naquele concílio, que quando ele disse que os gentios que se convertessem não deviam ser importunados com as coisas da lei, né? Então, a lei dos mandamentos, que vem essa parte de ordenanças, não diz mais respeito a nós. Essa revelação, irmãos, ela não contradiz as palavras de Cristo em Mateus 5,17, quando Jesus diz que ele não veio para contrariar a lei, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei, ele cumpriu. Hebreus, capítulo 7, versículo 27, diz assim: Hebreus 7, 27, que não necessite, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. A revogação realizada por Cristo diz respeito à lei cerimonial. Nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais fazer pães asmos, nós não precisamos nada mais desse cerimonial. E eu sempre me fico pensando a esse respeito, porque eu gosto muito da teologia assembleiana, acho que é uma teologia muito firme, né? Uma teologia muito firmada na Bíblia, né? Eu aprendi isso, que nós somos biblistas. Mas as igrejas que surgem e cada hora inventam uma novidade, uma coisa diferente, sempre baseada na lei de Moisés, eu fico pensando, poxa, se eles vão cumprir a parte cerimonial, uma parte só cerimonial da lei de Moisés, precisava cumprir toda a parte cerimonial. A igreja guarda o sábado, mas não oferece sacrifício. A igreja faz a festa de Pentecostes, mas não guarda o sábado. Então, fica pela metade. E essa parte, se vai cumprir a parte cerimonial, teria que cumprir totalmente.
por isso é que eu entendo, né, que Cristo, ele cumpriu a lei, e por isso ele tem direito de agora revogar a lei no que diz respeito à sua parte cerimonial. Vamos lá, eu creio que foi possível entender. Agora fica mais fácil. O ponto segundo da nossa lição diz: pela paz, Cristo fez um novo homem. E o tópico 1 diz o conceito bíblico de paz. Bom, em termos gerais, paz é a descrição de boas relações. Atos 24, 2 e 3. Também diz que é o fim de um conflito. É um estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Gálatas 5, 22. Irmãos, o substantivo hebraico, shalom, que todos nós conhecemos, ele diz que o seu significado é paz, completude, perfeição, bem-estar, saúde. Quando nós falamos em paz, nessa paz que nós estamos estudando, né? A paz de Cristo. Quando nós falamos de paz, nós assembleianos temos o costume de nos cumprimentar. E a gente encontra alguém e a gente saúda, né? Cumprimenta o irmão e diz: a paz do Senhor Jesus. Este cumprimento, irmãos, ele não é uma mera saudação, ou uma criação, ou uma palavra bonita, ou para se destacar no meio de pessoas, não. Quando você cumprimenta alguém e você diz a paz do Senhor, você está desejando para essa pessoa tudo isso que significa shalom. Você está dizendo para ele: olha, eu quero que você esteja em paz, né? Estado de tranquilidade, quero que você fique tranquilo, né? Porque Deus vai te socorrer nos seus problemas. Deus está olhando para você. Eu quero que você tenha fim dos seus conflitos, os seus conflitos se acabe. É isso que você está dizendo. Você está dizendo: eu quero que você tenha uma qualidade, essa qualidade espiritual, lá de Gálatas 5, 22, que é o fruto espiritual, fruto do Espírito, né? Você está desejando tudo isso a essa pessoa. E olha que coisa gloriosa, que bênção que é isso, na vida de alguém. Você saber o que você está dizendo. Você está falando a paz do Senhor, meu irmão. Está desejando que a paz de Cristo venha sobre ele. E Jesus já tinha dito: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Mas ele nos dá essa paz. Por isso, querido, deixa eu ser um pouco chato. Eu sei que o mundo vai girando, né? O mundo gira, as coisas mudam e as novidades aparecem, né? E muitos irmãos, e não são só os jovens ou adolescentes, não. Muitos irmãos, às vezes, se envergonham ou não gostam de saudar ou cumprimentar o outro irmão com a paz do Senhor, quando o cumprimenta em determinados lugares. Às vezes no trabalho, na escola, na rua, né? Ele escapa, né? Alguém lhe dá a paz do Senhor e ele diz amém, né?
um amém, mas tenta disfarçar. Não faça isso. Não faça isso. Não se envergonhe da paz de Cristo. Porque olha o tema do tópico 2. O tema diz que pela paz Cristo fez um novo homem. Então nós somos um novo homem. Agora, eu só posso entender que se você se envergonha ou fica tímido em cumprimentar alguém com a paz do Senhor, é porque você tem vergonha de dizer que é um novo homem. De dizer que Cristo fez de você um novo homem. Então, eu quero, já fiz no começo, mas quero aqui mais uma vez te dizer, a paz do Senhor Jesus, essa paz gloriosa que Ele nos dá. O motivo dessa paz que nós temos, Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Capítulo 2, verso 14, a parte B. Veja como é interessante. Cristo não é apenas o autor da paz. Ele é a nossa paz. E isso traz uma implicação muito grande. Por quê? Porque se Ele é a própria paz, né? E se Ele é a nossa paz, isso implica no conceito de comunhão espiritual. Ou seja, para termos a paz de Cristo, Ele precisa habitar em nós, Ele precisa estar em nós. Vamos ler João. Vamos ler João, capítulo 14, do versículo 23 ao 27. Eu sei que você sabe de cor, mas eu não sei. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus está dizendo: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Então Cristo é a razão da nossa paz. Para termos paz, implica em termos comunhão com Cristo. Só Ele tem a paz. Essa paz repousa na igreja. Essa paz repousa na igreja. Por quê? Porque entre o crente e Deus, o crente vem, porque o crente é a igreja. Nós estamos no templo, mas a igreja é o crente. O crente vem e nele tem paz. Então a paz repousa na igreja. A paz entre ele e Deus, e entre crente e crente. Ora, é possível, irmãos, ter paz com Deus e não ter paz com o irmão? O versículo 14 do capítulo 2 de Efésios diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Quer dizer que Ele fez um povo só. Se Ele fez um povo só, como nós podemos agora ter inimizade entre irmãos? É triste. Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação, né? Mas a primeira parte do versículo é: buscai a paz com todos. Tem um outro versículo bíblico que vai dizer: se for possível, tenhais paz com todos. Às vezes não é possível. Às vezes a pessoa não quer ter paz com você, mas você tem que buscar ter paz com todos, para que a igreja repouse também em paz e tenha tranquilidade.
Deus, ponto 3, diz que Ele fez uma nova humanidade formada pela paz. É isso que nós estamos dizendo. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, judeus e gentios. Se hostilizavam, havia aquela guerra, nós falamos na lição passada sobre isso. Mas agora, Cristo em si mesmo pegou os dois povos e fez um novo homem, fazendo a paz. É o que diz o versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade. Essa inimizade aqui, irmãos, lembra que eu falei lá no começo que nós iríamos falar sobre a reconciliação. Foi a partir desse ato de reconciliação efetuado no Calvário que Deus fez o novo homem e acabou com a inimizade. E lembra que eu falei da inimizade horizontal? É a inimizade entre homem e homem. Cristo desfez essa inimizade. Eu não posso ter inimigos. Não posso deixar ter no meu coração a inimizade. Nós temos que perdoar, nem sempre é fácil. Mas quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, Ele perdoa. E a gente acaba com essa inimizade horizontal, de irmão com irmão. Hoje, com o problema que vivemos, nos cultos temos que sentar separados. Mas em breve estaremos sentando juntos novamente, lado a lado, e tendo o prazer de estar do lado do nosso irmão. Porque lá no Calvário, quando surge a igreja, o Senhor acabou com a circuncisão. Não existe circuncisão nem incircunciso. Não existe mais, isso acabou. Busque Colossenses. Procure aí. Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Olha que coisa gloriosa. Nessa nova humanidade, nesse novo povo que o Senhor fez, que Ele formou pela paz, acabaram as desigualdades. As desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas foi desfeita. A etnia e a classe social desapareceram. Romanos capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque para Deus não há acepção de pessoas. Gálatas, capítulo 3, verso 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aí talvez você me diga, pastor, como as desigualdades foram eliminadas? Nós temos desigualdade, sim. Pastor, ainda existe acepção de pessoas no meio da igreja. A etnia, a questão do negro, do branco, ainda existe. Ainda existe separação de classe social no meio da igreja. Eu te digo uma coisa, irmãos. Eu te digo uma coisa. Lamentavelmente, nós permitimos, porque isso existe muito claramente no mundo, mas
Se isso afeta algum ponto na igreja, é porque nós permitimos. E o que eu posso te dizer nesse dia, você que talvez se sinta discriminado, se sinta diminuído, eu quero te dizer que o que o Senhor está falando, que o que o Senhor está dizendo aqui nesses versículos que nós lemos, é que Ele nos deu todos os instrumentos, Ele nos deu tudo o que nós precisávamos para que essas coisas não existissem no meio da igreja. Se existe, é porque nós não usamos esse instrumento. Nós deixamos de amar o irmão, nós deixamos de ajudar o irmão, nós deixamos de socorrer o irmão. E aí achamos que somos melhor, achamos que somos mais importante, queremos derrubar alguém, queremos crescer ministerialmente, derrubando alguém, falando mal de alguém, achando que isso pode nos elevar a alguma coisa. Eu te digo que nada disso te concede ou te leva a um lugar especial diante de Deus. Porque mesmo que o homem faça desigualdade, mesmo que o homem tenha problema com a etnia, Deus não tem. E Ele levanta quem Ele quer, exalta quem Ele quer e também humilha quem Ele quer. Todos nós estamos nas suas mãos. Às vezes, não é porque Ele humilha alguém que isso nós devemos olhar e desprezar essa pessoa. Não, às vezes é um ensinamento que Ele quer nos dar. E nós passamos por algumas situações que é para crescermos. Me permita te dizer isso. Eu não saí da lição, mas é algo mais forte. Mas é porque a paz, irmãos, ela precisa ser percebida. As pessoas, quando nos encontrarem, precisam sentir a paz. As pessoas, quando entrarem na igreja, precisam ver e perceber que não há inimizade, que a paz de Cristo reina. Vamos lá, irmãos. O terceiro e último ponto da nossa lição diz que pela cruz, reconciliados com Deus, num corpo, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Os irmãos sabem disso. Eu vou acelerar aqui porque isso é bem conhecido dos irmãos. Quando a pessoa era condenada à morte de cruz, isso era um sinal de maldição. Isso era uma desonra pública. Era um vexame. E era uma profunda humilhação. Mas olha o que Hebreus diz no capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Pai. Jesus passou pelo ritual da crucificação. O chicote, feito de couro, na ponta tinha osso, que batia nas costas. Então ele foi chicoteado. Era obrigação do condenado carregar a própria cruz. Jesus carregou a sua cruz e ele estava tão cansado que Cirineu teve que ajudá-lo a carregar. Quer dizer, Jesus foi um escândalo naquele momento. Ele serviu de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas ele suportou toda essa afronta e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Então, nós precisamos entender isso. Porém, lá na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Eu não posso deixar de ler Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Colossenses 1 e 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então ele fez essa reconciliação. E Paulo fala do ministério da reconciliação. Isso traz alguma confusão a algumas pessoas. O que é o ministério da reconciliação? Não é um ministério específico. O ministério da reconciliação é simplesmente a mensagem da cruz. Pregar a mensagem da cruz, que apregou a paz entre Deus e os homens. É pregar a Cristo como Salvador. Esse é o ministério da reconciliação. Então, quando você prega sobre a cruz de Cristo, sobre o perdão dos pecados na cruz de Cristo e a paz entre Deus e os homens, você está pregando o ministério da reconciliação. Reconciliados pela cruz, agora nós nos tornamos apenas um corpo. Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar judeus e gentios com Deus em um corpo. O versículo 16 da leitura que nós fizemos diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. O foco aqui é na inimizade. E a inimizade entre os homens e Deus. A inimizade de homem com homem e a inimizade entre os homens e Deus. Em especial, a inimizade entre homem e Deus. É a inimizade na vertical. Quer dizer, a reconciliação deve ser duplamente entendida. Reconciliados com os homens na horizontal, reconciliado com Deus na vertical, olhando para cima, olhando para Deus. Essa é a reconciliação. Essas duas inimizades foram desfeitas. Essas duas inimizades acabaram, gerando um novo povo. Não tem mais judeu, não tem mais grego. Num único corpo, do qual Deus é a cabeça. Esse corpo é a família de Deus. Esse corpo é a igreja de Cristo. Capítulo 2 e 19 de Efésios. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha que coisa gloriosa. Nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais intrusos, nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Meus amados irmãos, que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração, ao meu coração. Essa lição é simples. Muitas coisas nós compreendemos e entendemos bem. Mas é bom relembrarmos
e observarmos se estamos falhando em algum lugar. Porque precisamos ser um corpo. E nós temos ouvido sempre aqui mensagens que diz a respeito disso. Um corpo é uma coisa só. Não dá para separar. Não dá para a cabeça doer e o restante do corpo estar bem. O corpo vai sentir. Se o braço tiver um problema, o restante do corpo também vai ser afetado. Então, nós precisamos entender. E eu não entendo que alguém tenha prazer em machucar a si mesmo. Eu não entendo. Existem religiões onde os homens se auto-castigam, se mutilam, porque eles acreditam que isso vai trazer para eles alguma liberdade, algum perdão. Mas no nosso meio isso já não existe. Então Deus nos fez um corpo perfeito. Assuma o seu papel e honre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça. Vamos nos despedir em oração. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti e mais uma vez agradecido, Senhor, porque pudemos utilizar este tempo do nosso dia para desfrutar, ó Pai, das Tuas verdades, para desfrutar da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele venha suprir as falhas, ó Deus, que eu possa ter deixado, e com certeza, pelas minhas limitações, deixei. Mas que o Teu Espírito Santo continue falando com cada irmão, com cada crente, Senhor, que está atendendo a essa explanação. Deus, eu rogo as Tuas bênçãos sobre a nossa vida. E enquanto Tu não vieres, Senhor, e permitires que estejamos aqui, para juntos desfrutarmos das Tuas bênçãos, é o que eu Te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém.